sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Crer. E antes de apresentar para vocês a minha convidada de hoje, não esquece de já seguir a gente aqui no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro de todos os próximos episódios. Gente, essa pessoa que eu trouxe aqui, ela é maravilhosa. Conheci ela através de outros projetos espirituais que eu sempre gosto de me conhecer, buscar autoconhecimento, buscar realmente uma evolução ali espiritual. E conheci ela e descobri que ela tem um método que eu nunca tinha visto. E eu vou deixar ela mesma explicar para vocês, mas tem a ver com yoga e constelação, que são duas coisas que eu amo. Então seja muito bem-vinda, Sol Pacheco. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar novamente com você e aqui também nesse estúdio que é tão acolhedor. É, gente, a Sol, ela faz tanto sucesso que ela tá em todos os podcasts. Mas é porque realmente você é uma referência, né? Eu te tenho, assim, com muito respeito, Sol, e agradeço muito por você ter aceitado o convite de estar aqui hoje. E vai ser uma honra para mim também conhecer a sua trajetória, porque eu sei o seu trabalho mais recente, mas eu não conheço a sua trajetória. Então, eu gostaria que você já se apresentasse e contasse um pouquinho pra gente como que você chegou, né? Onde você está hoje. Conta um pouco pra como é que foi isso na sua vida, porque a gente sempre sabe que tem uma história por trás de tudo, né? Então fique à vontade para contar aí para todos. Bom, eu nasci no Rio de Janeiro. Muita gente me diz, você é mineira? Eu digo, sim, sou mineira, porque eu falo ai, trem, você, tô, tá. Mas eu nasci no Rio, fui muito pequena para Belo Horizonte. E Belo Horizonte realmente se tornou, Minas Gerais se tornou realmente para mim a minha cidade do coração, né? Com todo o respeito pelo Rio de Janeiro. E Minas me ensinou esse jeito mineiro de acolher, sempre com um cafezinho e um pão de queijo. Ai, que delícia. Não faz isso comigo, Sol. Tá cedo ainda aqui. E esse cafezinho, esse pão de queijo também é uma metáfora. Uma maneira de falar que o mineiro te acolhe com esse calor próprio do mineiro. Com 13 anos de idade, eu descobri que eu queria ser professora. Meu pai estava com muitas dificuldades financeiras e eu era muito boa em português. Comecei a dar aulas particulares de português primeiro para colegas minhas e depois, com 13, 14 anos, eu dava aula para pessoas que iam fazer vestibular. Nossa, e criei um super cursinho. cedo. E só uma dúvida, o que motivou você e a sua família a saírem do Rio e ir para BH? Meu pai tinha uma cerâmica pertinho do Rio de Janeiro, ali naqueles bairros ao redor. Eu nasci no Meier. E aconteceu uma coisa muito desagradável, porque meu pai tinha um sócio. Esse sócio se apaixonou pela secretária, largou a esposa e 7 filhos, fugiu com o dinheiro todo da cerâmica. Meu pai ficou só com as dívidas. Então, meu pai praticamente teve que dar a cerâmica para pagar as dívidas. E nós fomos para Belo Horizonte, onde os meus tios conseguiram arranjar um emprego para o meu pai. Meu pai sempre trabalhou com cerâmica, com olaria. E nós fomos para uma cidade pequena, perto de Belo Horizonte, que se chama Rio Acima. Que para mim, como criança, foi maravilha, porque eu ia a cavalo para a escola. Ai, que legal. Eu fazia dever de casa. No quintal lá de casa tinha tudo quanto é fruta que você imaginar, tinha lá. E tinha uma das mangueiras, tinha um tronco muito grosso, galhos muito grossos, e ela tinha, assim como se fosse no segundo andar, ela tinha um oco. Dentro desse oco, meu pai fez uma portinha, ali eu guardava os meus deveres de casa, e eu fazia dever de casa sentada num dos galhos dessa mangueira. Que legal. Né? Então, para mim, era uma coisa maravilhosa, andar a cavalo, banho de cachoeira, que é uma delícia, né? Coisa que até hoje... a natureza é uma coisa que me faz muito bem, faz bem para todo mundo. Para quem não faz, né? Vamos falar a verdade, gente. A natureza, ela energiza a gente, né? A gente sai
parece que a gente nasce de novo, né? Quando você passa um tempo assim junto com a natureza. Sim. E você tem irmãos também, Sol? Eu tenho uma irmã que mora em Belo Horizonte, 3 sobrinhas, uma delas casadas, outras 2 solteiras. Mas o que me fez... eu fui casada durante 27 anos, me separei. Lá em Minas mesmo? Lá em Minas, em Belo Horizonte mesmo. E aconteceu uma coisa interessante, porque até então eu tinha o meu cursinho de português. Bom, eu já tô me adiantando numa coisa que você nem perguntou, mas já vou falar como é que eu cheguei no yoga, né? Então, durante muito tempo dando o cursinho de português, e eu tinha uma dor no nervo ciático constante. Um dia, um médico amigo, que sempre me dava as receitas, ele falou assim, eu não quero te ver aqui mais, porque ou eu te receito anti-inflamatório, ou eu te receito fisioterapia. Dizem que esse tal de yoga é bom para tudo. Vai lá ver que trem é esse. O próprio médico falou isso. Médico. E quantos anos você tinha quando você começou a ter essas dores no nervo ciático? Uns 45 anos, 46 anos. E eu fui bem indicado, fui procurar um professor que foi discípulo da primeira pessoa que levou yoga para Belo Horizonte. George Kritikos. O nome espiritual dele era Swami Sarvananda. Ele nasceu aonde? Na Terra dos Vampiros, na Transilvânia. Olha só. Você conhece alguém que nasceu na Transilvânia? Pois é, esse foi a única pessoa. Inclusive curiosidade de conhecer lá, mas não conheço ninguém. E então esse foi o primeiro discípulo dele. E comecei o yoga com ele. E olha que interessante, até então, né, com mais de 40 anos, você estava com uma outra carreira. Você mudou completamente. Eu nem pensava, sabe? Se bem que eu tenho que voltar alguns bons anos atrás. No Rio de Janeiro, um dia, a minha avó, ela tinha costume de toda segunda-feira se reunir com várias amigas e jogar canastra, que é um jogo parecido com buraco, né? Sim. E quando eu passava férias lá, eu sempre passava férias no Rio, eu ia com a minha avó, porque era uma delícia. Eu ia para casa dessas amigas dela, tinha sorvete, tinha bolo de chocolate. É tudo de bom. Tudo de bom que criança gosta, né? Tinha televisão, que lá em casa não tinha televisão, a gente não tinha essa condição. E aconteceu que um dia a funcionária tinha me levado uma taça mais ou menos como essa, com um sundae maravilhoso. E quando terminou, a própria dona da casa falou assim, Solange, pode levar lá na cozinha. E é um apartamento enorme, assim na Avenida Nossa Senhora na Avenida Atlântica. No corredor, indo na direção da cozinha, tinha uma porta que sempre ficava fechada. Essa vez, a porta estava entreaberta. E eu parei para olhar lá dentro. A janela era uma janela de cima a baixo, dando para a praia de Copacabana. Era um sol, um entardecer. Uma imagem linda. Aquela imagem linda. E no meio da sala, a sala não tinha quase móvel nenhum, um tapete branco bem felpudo, tinha uma moça de cabeça para baixo. E eu fiquei assim, aquela imagem ficou na minha cabeça. Quando eu estava voltando com a minha avó, eu falei, vó, por que a filha da Beth fica plantando bananeira? Minha filha, é um tal de yoga. Esse negócio é só pra gente doido. Foi a primeira imagem que eu tive, mas hoje eu digo o seguinte, que já foi um aviso para mim. Mas eu nunca mais lembrei daquilo. A não ser no dia que eu estava fazendo o Sirsasana, que é essa postura... Que é essa mesma postura que você viu. E eu fazendo, eu lembrei. Olha só. Tinha apagado, veio essa imagem na minha cabeça. Então, assim, é aquela coisa que o universo já estava me avisando para onde que eu ia.
Bom, mas aí... Mas tudo tem seu momento também, né, Sol? Eu acredito muito nisso. Com certeza. E assim, eu te perguntei, né, da idade, quando você mudou, né, totalmente a sua carreira, porque tem muita gente que acha que, já tô velho pra mudar de carreira. Começar tudo de novo, que preguiça. Não, ninguém vai me dar atenção, né? E eu tava, inclusive, com o Rick Chester há 2 semanas atrás. Um cara super conhecido, né, aí nas redes sociais. E ele falou uma frase, que eu já escutei essa frase várias vezes, mas nunca tinha realmente pensado dessa forma. Que ele falou assim, o jogo só acaba quando termina. Sim. E ele tava com o Edmilson lá, né? Que era um campeão mundial. Eu falei, tá falando de futebol, mas assim, não entendi, né? Isso não é sobre futebol. Sobre a vida. Isso é sobre a vida. Porque enquanto você tá vivo, não tem nada que você não possa fazer. Sim. Né? O jogo só acaba quando termina. Não terminou ainda. Você pode fazer o que você quiser. E ele começou exatamente nessa faixa etária também. Era 40 anos que ele tinha quando ele começou a entrar no digital. E antes ele era vendedor de água na praia. Olha. Então, assim, e ele sempre fala muito isso, né, para os seguidores dele. Não desista, corra atrás dos seus sonhos, nunca é tarde para recomeçar. E eu vejo que tem pessoas que às vezes se sentem cobradas pela sociedade, porque se fala assim, nossa, mas eu estudei, já tenho tudo aqui, né, tá na zona de conforto aqui, vou ter que jogar tudo isso fora para começar do zero, estudar de novo. E às vezes a pessoa, ela tá disposta, mas ela tem medo do que os outros vão pensar. Sim. Nossa, mas eu vou largar toda a minha carreira, o que vão pensar? Mas é sobre o nosso propósito. Não existe tempo certo para isso, né? Tipo, tem que ser lá na hora que eu tô começando a estudar, ou não, tem que ser a única coisa que eu vou fazer na vida. Tem gente que passa pela vida fazendo 4 coisas diferentes ao longo da vida, e tá tudo bem, porque são fases, né? Então, parabéns aí por ter reiniciado uma nova jornada. Que legal. E depois de 1 semana das primeiras aulas... E quando eu cheguei na sala do Fabiano, que é esse professor, eu perguntei para ele, escuta, esse tal de yoga, eu falava yoga, esse tal de yoga é bom para combater dor no nervo ciático? Ele muito sábio, muito tranquilo, ele estava sentado na mesa assim, lendo um livro, ele só abaixou, olhou por cima do óculos e falou assim, experimenta. E eu comecei a fazer. Com 1 semana, eu levantei um dia e falei, cadê a dor no nervo ciático? Cadê a inflamação no nervo? 1 semana? Com 1 semana, mas ele me passou movimentos, asanas, né? São posturas específicas. Ele falou, você é disciplinada? Sou. Então, comece a fazer isso, não só nas aulas de yoga, mas no seu dia a dia. E a dor passou. Primeiro ficou só um ligeiro dolorimento e depois passou. E aí eu conheci a doutora Nereida Vilela, que para mim, no meu sentir, é a pessoa que mais entende de leitura e linguagem corporal. E eu fui fazer um tratamento com ela. E é uma das primeiras coisas que ela me diagnosticou, ou seja, linguagem do corpo, inflamação no nervo ciático significa falta de se dar prazer. Olha só. E aquilo fez assim para mim naquele momento da minha vida. E eu disse assim, eu não vou ser mais professora de português. Agora eu quero ser professora de yoga. E virei para esse meu professor, falei, eu quero fazer um curso. Ele falou, vou te arranjar uma professora. Eu falei, não, eu quero fazer com você. Não, mas eu não dou curso. Eu falei assim, não? Arranjei 22 alunas para ele. Agora vai dar. Agora vai dar. E esse primeiro curso que eu fiz era todo sábado e domingo, durante 2 anos. Foi bem profundo. E a partir dali eu fui fazendo outros cursos e comecei a dar aula. Nesse meio tempo que eu me separei. E eu era uma pessoa, e não falando mal do ex-marido, nada disso, mas eu era uma pessoa totalmente dependente do marido. Eu não sabia assinar um cheque, eu não tinha um cartão. Então, no dia que eu me separei, eu sentei na frente de um gerente do Banco do Brasil, perto da onde eu morava, e disse para ele assim, me ensina o arroz com feijão, porque eu não sei nem lidar com cheque. E isso que você está falando aqui, Sol, é muito importante, porque
a gente precisa ter essa autonomia, né? Porque a gente nunca sabe quando vai precisar, né? No seu caso foi uma separação, mas tem gente que às vezes fica viúva e não sabe fazer nada sozinho. Então, assim, a gente precisa ter um mínimo de autonomia para conseguir realmente se virar e tomar decisões na nossa vida, né? Isso é liberdade também. Porque senão você fica muito refém do outro. E eu já vi várias pessoas que, inclusive, sentaram aqui também nesse podcast, trazendo relatos de que era também totalmente dependente. E aí, no momento que realmente virou a chave, falou, não, eu tenho que tomar as rédeas da minha vida. E é o que nem você falou, né? Você percebeu que o seu corpo estava somatizando a questão de você não se olhar, você não se priorizar, você não fazer o que você gosta, porque você estava muito na sombra de alguém. Né? E tem muita gente vivendo assim, infelizmente ainda, né, Sol? E a gente precisa falar mais sobre isso, porque isso muda completamente a forma de viver. Né? E eu tô, inclusive, nesse momento escrevendo meu livro, e eu escrevi sobre isso, porque lá na minha adolescência, eu lembro que quando eu ia com os meus pais pro banco, eu olhava, e conforme você falou, né, que você sentou na frente do gerente, eu lembro que eu olhava e ficava olhando e falava, gente, será que um dia eu vou saber fazer isso? Será que um dia eu vou também entender o que eles estão fazendo? E com 16 anos eu já queria me emancipar, já queria me virar, já queria fazer as coisas. Por quê? Porque eu sempre entendi que para mim a liberdade era uma prioridade. Então eu não podia ficar dependente de ninguém. E isso realmente é maravilhoso. Porque aí você pode tomar as decisões que você quiser na sua vida, né? E traz uma autoconfiança. Com certeza, com certeza. Você dá conta do recado. Exato, não tem ninguém que não dê conta. É só uma questão de você... Tem um verbo que eu gosto muito dele, com letra maiúscula. Acreditar. Exatamente. Não parar de acreditar, né? Exato. Tem duas palavras também que eu procuro tirar do meu vocabulário, que é difícil. Eu prefiro olhar como desafio. Desafio, exatamente. Em vez de eu perguntar por quê, eu pergunto para quê, porque tudo tem a sua utilidade, né? E aí eu me aprofundei na linguagem, na leitura corporal e trouxe a linguagem e a leitura corporal para as minhas aulas de yoga. Ah, legal. E só um adendo só que eu lembrei agora que você falou, né, que você não tinha as aulas, você criou, né? Você fez o professor começar as aulas. Exato. E você recebeu um não a princípio, né? Tipo, não só, não tem, eu não faço isso. Mas uma das coisas também que eu acho muito legal e admiro você por isso, é quando a gente quer alguma coisa, a gente faz acontecer. Sim. E você falou, não, eu trago as alunas para você aqui. Então, é sobre isso, gente. Quando você quer algo, você não tem que ficar esperando, né, as circunstâncias perfeitas. Crie as circunstâncias que você precisa para começar aquilo que você precisa fazer. E eu achei muito legal quando você falou isso. Eu falei, caramba, não tinha, ela foi lá e deu um jeito e fez. Que bacana. Porque o universo só vai te ajudar se você arregaçar as mangas. Exato. Veja bem, eu com 70 anos, né? Depois dessa mudança, um casamento, 27 anos, é que eu sabia, tem a coisa do medo, né? Eu sabia que ao assumir as rédeas da minha vida, ou ele aceitaria, ou ia dar separação. Mas eu não desisti de mim. Houve a separação mesmo. Mas a partir do momento que eu comecei a dar as aulas de yoga, um outro desafio para mim. Eu comecei a dar aulas de yoga na garagem da casa de uma amiga minha. Que você já tinha separado, né? Eu já tinha separado. E vocês tinham filhos? 2 filhos. Eu esperei meus filhos entrarem na faculdade. Nossa, não, olha só, eu não sabia da resposta que você ia me dar, mas na minha mente estava pensando aqui. Geralmente, as mulheres, né, casadas e que estão vendo que não tá legal, né? Mas tem filhos, espera os filhos estarem voando para daí sim poder tomar uma decisão. Exatamente. Né? Eu só vou renunciar a hora que eu ver que meus filhos estão independentes. Dão conta da vida deles. E assim, eu vejo que hoje em dia o cenário mudou um pouco, né, Sol? Porque assim, você não precisa esperar. Não é isso que vai mudar, seus filhos vão ser bem-sucedidos, não.
a gente tem que começar a trazer esse nível de consciência para as pessoas também. Porque eu vejo que tem muita gente que a hora que o filho sai de casa, acaba o casamento. Eu falo, gente, mas desde quando que filho segura casamento? Não segura, né? Então, acho que é a preocupação mesmo, né? Na hora que você falou, eu falei... Não sei da história dela ainda, mas eu acho que também pode ter sido um momento certo por conta disso, né? Foi um momento que eu me senti assim, segura, até por uma questão egoística mesmo. De eu não ficar com algum complexo de culpa. Porque a mulher sempre fica. Culpa é uma coisa que acompanha a mulher, né? Coitada da Eva que leva a culpa de até tudo, hoje, né? né? Até hoje, né? Então, essa questão do medo nos deixa totalmente amarrados. É como eu costumo dizer da história da Rapunzel. A Rapunzel estava lá no alto da torre, desde pequena, e todo dia a feiticeira chegava, jogue-me, Rapunzel, as suas tranças, e ela jogava. Mas por que, Camila, que a Rapunzel não pegou uma tesoura, amarrou na janela e ela desceu sozinha e foi para o mundo? Medo. Eu costumo dizer assim, lá dentro da torre tinha Netflix, vai ver que ela tinha um celular, uma coisa qualquer, ou seja, o comodismo de hoje em dia, que faz com que as pessoas pensem, tem um provérbio que eu usei muitos anos, tá ruim assim, melhor assim do que sem nada. Como se eu fosse ficar sem nada. Isso é uma crença. É uma crença. É uma crença, né? Inclusive até com relação ao trabalho. Tem pessoas que falam, não tô feliz lá, mas se eu sair de lá, vou ficar desempregada, é pior. Quem falou que você vai ficar desempregada, né? Então, assim, tem muitas crenças. Então, a gente tem que começar a ser mais otimista, né? Eu falo que o universo, ele tem infinitas possibilidades. E eu, Camila, sempre fui muito sonhadora. Então, quando eu olho pro mundo, não tô falando assim pro Brasil, pro estado de São Paulo, eu olho pro mundo, eu falo, gente, tem tantas possibilidades, por que eu vou me prender aqui num negocinho? A gente tava, inclusive, conversando aqui, né, antes de começar o podcast. Por que eu vou ficar aqui presinha aqui em Sorocaba, sendo que eu tenho um mundo inteiro para explorar? E é o medo. É o medo que impede as pessoas de irem além. E quem tá segurando o medo? O ego, né? O ego. Enquanto a gente... É difícil assumir isso. Enquanto a gente está com medo, é porque é o ego que está nos dirigindo. Uma vez um aluno meu no curso de formação falou assim, vamos matar esse ego. Eu falei, não, meu filho, não faz isso não, pelo amor de Deus. O ego, enquanto humanos, nós precisamos dele. Mas, calma. Você, por acaso, Camila, já viu adestrar cachorro? Já. Pois é. Eu tive muitos pastores alemães, sempre gostei de pastor alemão. Eu já tive também. O primeiro que eu tive, eu contratei um adestrador. Os outros que eu tive, não, eu mesma adestrava, né? Então, a mão segurando a guia, o cachorro com aquela coleira com dentes, do seu lado esquerdo andando. E você fala, fica, atravessa uma rua, passa cachorro, passa gente, passa carro. Você vai lá na outra esquina, o cachorro não sai do lugar. Você só faz isso aqui e o cachorro vem. E eu falo junto. E eu dava esse exemplo para os meus alunos. Ego é para fazer assim, é adestrar. Toda vez que você nota que está indo por um caminho repetitivo e negativo, nocivo para a sua evolução, para, respira e observa. Você está seguindo o que o ego está te falando. É a Matrix. Matrix, o que é? É o nosso ego. E eu escutei uma frase também que eu acho muito legal, que é, se você não controlar, né, a sua mente, ela vai te controlar. Com certeza. Que é o ego. É quando o ego tá no controle e aí você toma decisões com base só nas suas emoções, né? E esquece o racional, esquece o que realmente faz sentido, o que é real, o que não é real, né? Tem uma outra frase legal. A mente mente. Eu adoro isso. E é muito verdade, né? A gente é enganado o tempo todo por ela. E desculpa te atrapalhar, mas você estava contando a história da garagem. Você estava trabalhando na garagem da tua amiga. Isso. E eu tinha 14 alunas. E ela vende a casa. Ela também se separou, vendeu a casa. E eu tinha de dinheiro,
eu tinha dinheiro para pagar 2 meses de uma sala. Fiz a proposta de pagar 2 meses adiantado. Isso eu já tinha 50 anos. Me deram um desconto, eu falei, ótimo, vai dar para eu comprar uns tapetes para a sala. Em 3 meses eu tinha 72 alunos. Uau, que incrível. Com 50 anos. Hoje eu esqueci meus uaus aqui, mas vários uaus para você já. Que legal, E assim Sol. foi, eu criei o espaço que chamava Eterno Movimento. Me perguntavam muito, por que você não criou um espaço de yoga com um nome em sânscrito? Porque foi assim, eu entrei nessa sala, ela estava bem empoeirada. Entrei com um balde, um rodo, uma vassoura e 2 panos de chão. E uns produtos de limpeza para fazer a limpeza na sala. Estava com muita fome, tinha comprado um iogurte, eu sentei naquele chão empoeirado. Comecei a comer o iogurte, de repente eu parei, fechei os olhos e perguntei para o George Kritikos, para o Swami Sarvananda, que já estava no céu há muito tempo. E eu perguntei para ele, me ajuda, que nome que eu dou para esse espaço aqui? E me veio uma tela de um eletrocardiograma. Qual que é o movimento do eletrocardiograma? Sobe e desce. Me veio a tela de um sismógrafo, medindo a energia da Terra. Sobe e desce. Como é que é a inspiração? Subiu e desceu. É um movimento da vida. Então ficou eterno o movimento. Legal. Eu tive esse espaço por 23, 24 anos. Quando aos 70 anos, em plena pandemia, a Solange resolve dar outra reviravolta. O pessoal me chamou de louca, de doida varrida. Uma pessoa que tinha 212 alunos, um movimento grande. Uau, eu trabalhava eu trabalhava de segunda a quinta. Sexta eu descansava. Sábado e domingo eu dava curso de formação para pessoas que vinham até do interior. Que eram professores de yoga. Que seriam professores de yoga, para fazer o curso de formação. Que legal. Então você virou, além de professora para os alunos, você era instrutora de outros professores. Eu era instrutora também de outros professores. E sempre amei o que eu fazia, né? Mas só uma pergunta, e o nervo ciático? Nunca mais? Nunca mais. Gente, não, nunca mais não. Peraí, mentira. Toda vez que ele apita, eu paro e falo assim, o que está acontecendo? Eu olho para o meu primeiro chakra. Olha. Porque o que é o primeiro chakra, né? É medo da sobrevivência. Eu não nasci para sobreviver, Camila. Nós nascemos para viver. Deixa essa coisa de sobreviver. Se eu sobreviver, eu fico no medo. Se eu sobreviver, eu fico na dificuldade. Não, eu prefiro olhar para o desafio, que isso me faz viver. Me faz acreditar que eu sou capaz de dar conta da minha vida. Que incrível. Então, assim, você teve um nível de consciência, né, de o que estava causando, né, ao seu problema ali físico. E desde que você descobriu ele, você tem o controle agora sobre isso, né? Então, eu tenho. Quando surge qualquer coisa, você já sabe aonde enxergar e como resolver. Tem umas coisas que, de vez em quando, eu lembro e vejo que isso já está na gente. Eu tinha 13 anos de idade, minha mãe tinha crises violentas de reumatismo e uma vez ela ficou realmente entrevada na cama. Nós não tínhamos dinheiro para pagar médico. Meus tios, minhas tias se reuniram, fizeram uma vaquinha e trouxeram um médico para atender minha mãe dentro de casa. E esse médico deve ter dado uma injeção de cortisona na minha mãe, qualquer coisa assim, que no dia seguinte ela conseguiu sentar na cama, ela me chamou a minha e minha irmã. Falou, olha, toda a minha família materna tem problema de ossos, vocês se preparem porque vocês vão ter isso. Eu falei, mãe, eu não vou ter esse trem não. E ela me disse assim, filha, não adianta você ser rebelde, você vai ter. Eu falei, mãe, eu não vou ter esse trem. Entendeu? Não, e você mesma já falou aqui sobre o poder do acreditar. Do acreditar, né? Então, quando você, né, realmente reivindica, ele fala, não, eu não vou ter. Porque tem gente que gosta, né, de entrar na posição de vítima de, infelizmente, minha família inteira teve, eu vou ter também, né? Então, a pessoa, ela mesma já aceita o fardo que não é dela e às vezes, realmente, é o subconsciente dela que tá fazendo isso pra atrair atenção de alguma forma. É Rapunzel. A Rapunzel, né? E assim, essa questão de genética, gente, eu sei que
tem a ciência, tem várias explicações, mas depois que eu estudei muito física quântica, eu entendo que a genética ela vai até certo ponto. Sim. Porque independente do tipo de problema que todos os seus familiares tiveram, você tem o poder de mudar isso, você tem o poder de decidir olhar para isso e mudar. Você veio para fazer a diferença. Fazer a diferença. E assim, não é fácil, a gente sabe, né, Sol? Não é fácil ser a ovelha negra da família. De falar, não, agora vai mudar, não vai ser assim. Porque a gente é julgado o tempo todo, né? E a sensação que passa é que você tá quebrando um ciclo, mas ao mesmo tempo você tá rompendo com uma família. Sim. Com uma geração toda. Sim. Então, assim, não é fácil, mas é necessário para a nossa própria evolução, né, Sol? Para a gente lidar com a Matrix, é preciso a gente fazer isso, né? Tem a questão de, aos 70 anos, então, em plena pandemia, meus filhos casaram e vieram para Sorocaba. Uhum. E volta e meia me cobravam. Na época da pandemia, eles ficaram um pouco mais preocupados, porque eu estava sozinha em Belo Horizonte. Tinha minha irmã tem a vida delas, minhas sobrinhas. E começou uma certa conversa no sentido, vem pra cá, vem pra cá. E eu, em plena pandemia, pessoal me chamando de doida, varrida, você tá com a vida toda feita aqui. Eu falei, não, mas eu continuo viva, lá vou eu mudar e renovar. Então eu vim para Sorocaba, aqui eu continuo dando aulas online, e da pandemia para cá, como eu me tornei durante 10 anos, eu acompanhei meu professor e amigo Mário Lúcio Silva, constelador. Eu fiz estágio da constelação familiar antes de me tornar consteladora. Mas você já tinha tido experiência como cliente, né? Como fazer cliente, a constelação. Isso, E aí comecei a segui-lo. Aonde que ele ia, eu ia atrás. E eu trazia também, ele é do interior, eu trazia para Belo Horizonte. E depois de quase 10 anos de estágio, eu me tornei consteladora. Em plena pandemia, já aqui em Sorocaba, num determinado dia... Bom, já estou entrando num outro assunto, estou me adiantando. Mas eu estava fazendo uma postura de yoga, que é a postura do guerreiro, voltada para o lado esquerdo. Quando naquela postura, eu fiquei na postura, em permanência, sentindo. Primeiro eu sinto na postura, eu sinto a parte física, eu observo a parte mental e observo a parte emocional. O que aquela postura me traz? Porque yoga, gente, não é ginástica. Então, eu queria até que você explorasse um pouco mais isso aqui, Sol, porque assim, o que aconteceu que eu acho que foi o que atrapalhou um pouco a visão do yoga, né, hoje na sociedade. Eu, com meus 16 anos, eu lembro que já tinha uma professora de yoga no condomínio que eu morava, e eu tive minha primeira experiência de yoga lá. E a princípio, na minha cabecinha, né, naquela época, é alongamento, é exercício físico e tá tudo bem. Só que depois, né, quando eu comecei a crescer, estudar e tudo mais, eu fui entendendo que o yoga, ele é muito mais um lado espiritual do que físico. O físico é a consequência do que você tá fazendo ali, né? E aí, o que aconteceu que eu percebi? As academias começaram a trazer o yoga para dentro da academia. E isso confundiu mais ainda as pessoas. Porque aí você fala, você quer fazer o quê? Bike, aula de zumba ou yoga? Exato. Olha a comparação, entendeu? Então, são propostas totalmente diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu cheguei a frequentar yoga dentro de academia e realmente a gente... né, vai lá, faz os movimentos. Era legal, me trazia flexibilidade. Nossa, eu super recomendo para todo mundo. Só que depois que eu comecei a realmente, né, fazer retiro espiritual, entender, ler sobre isso, eu falei, gente, tem uma coisa muito mais forte por trás de tudo isso. E aí me explicaram o significado do yoga. E eu queria que você falasse aqui pra gente, porque quando me trouxeram esse nível de consciência, eu falei, que incrível! Não tem nada a ver com o que eu achava que era até então. Então, fala um pouquinho pra gente o que de fato é o yoga e o que ele traz, né, de não só de benefícios, mas o que ele traz de consciência para o nosso ser.
Sim. A palavra yoga, assim, resumidamente, que se nós tivéssemos o dia inteiro, eu poderia falar muito mais. Mas a palavra de yoga, a tradução mais rápida é união. Yoga significa união. União de quê? Do corpo físico, mental, emocional, energético e espiritual. União. Que é tudo que a gente precisa, Que é né? tudo. Porque, veja bem, você vai para a igreja cuidar da parte espiritual. Só vai o espírito? Ou o corpo não vai junto? Né? Você vai para academia. Ok, ótimo, faça academia. Nada contra academia. Mas você não poderia também aproveitar e cuidar? Por que o seu ombro dói? Vou dar um exemplo, né? Por que você tem uma bursite? Por que você não consegue virar a cabeça? Por exemplo, para virar a cabeça, você tem que virar o corpo inteiro, né? Você não consegue fazer isso? Por quê? O que está difícil para você olhar para trás? Então, há um significado. Por isso que yoga significa união, porque ela trata do seu todo. E de tudo. Uma pessoa, como eu disse há pouco, né? Que estou até combinando com o Everton aqui de fazer um curso aqui online para oferecer para praticantes de yoga, sejam professores ou não. Por que uma pessoa que tem gastrite pode se curar com yoga? Porque movimentos que se fazem para estimular desde o seu sistema nervoso até todos os seus sistemas. Então, vai haver posturas para cuidar da depressão, da gastrite, que é originário da depressão. Porque se você for pensar, a maioria dos nossos sintomas ou doenças está ligado a uma emoção. Né? A uma emoção. Né? Primeiro um pensamento, que segue uma emoção, que segue um sentimento e que segue a sua atitude. E a sua atitude gera o seu comportamento. Seja com você mesmo, seja com o outro. O nosso corpo é uma enciclopédia. Os cientistas hoje costumam dizer que por mais completo e perfeito que seja um computador, ele não consegue acompanhar todas as informações, todo o processo do nosso cérebro. Então, o que eu estou colocando no meu cérebro? Que tipo de informação que eu estou colocando? Então, o yoga vai te ajudar no movimento do corpo até 40 anos. Só fazendo um parêntese, eu fiz 10 cirurgias, Camila. Nossa. Tudo por conta do nervo ciático ou não? Tudo por conta do emocional. Do emocional. Eu estava me matando. Eu não estava feliz comigo. Eu tinha pavor de pensar em ter filha. Eu nunca projetei na minha vida ter filha. Por quê? A vida de mulher, para mim, não era uma vida boa. Então, eu pensava, eu só quero ter homem. Vieram 2 homens. E hoje você fala, inclusive, de sagrado feminino, né? Sagrado feminino. Não, e a quantidade de filha que eu arrumei nesse tempo. Você querendo ou não, o universo preparou aí. Tem gente, a própria Kika, do Pique, né? A Kika fala assim, você é minha mãezinha. Eu falei, tá bom, gente, todos são meus herdeiros agora, pronto. Que legal. Então, o yoga vai trabalhar o seu aspecto emocional através da consciência do seu corpo. O que o corpo está te dizendo numa gastrite? Vamos trabalhar isso no yoga, para você trabalhar a sua mente. Eu não dou conta de praticar yoga porque é uma coisa muito parada. É sinal que você precisa muito. Por que a permanência de uma postura? O que acontece na permanência? Você primeiro emocionalmente educa o ego. Por exemplo, eu te coloco numa postura de torção. O meu professor me deixava numa postura de torção 20, 25 minutos. Nossa. E eu pensava assim, eu nunca mais volto aqui. No dia seguinte eu estava lá. Porque a minha essência dizia, é disso que você precisa. E você vai treinando a sua mente, né? E você vai treinando a mente. Você controla ela. E eu vou contar aqui, porque foi muito emocionante para mim. Eu tava numa aula com você, né? Você tava guiando lá o yoga com a gente.
lá na chácara da Giane. E aí teve um momento que realmente a gente fez uma postura ali que não tava nem um pouco confortável, sendo bem sincera com você. E na hora a nossa mente começa a nos sabotar, né? Não vai dar conta, não vai conseguir. E a hora que você tá falando de 20 minutos, eu tô falando de 2 minutos. Tá pesado, tá puxado, não, o sol tá pegando pesado aqui. Não, desiste disso aí. Não, larga a mão, desiste. Minha mente falando comigo. E aí vai você e me fala. Parece difícil, né, gente? Mas seus avós aguentaram muito mais que isso. Então, você segura firme aí. Porque se eles conseguiram, você consegue. Quando você falou isso, surgiu uma força de dentro de mim que eu achava que eu não tinha. E eu falei, caramba, é verdade. A gente tá numa vida tão mais fácil hoje do que, né, os nossos antepassados. E aí, aquilo, olha só como que é a mente. Não era meu corpo que não tava aguentando, era minha mente que não tava aguentando. E aí, quando você falou isso, me veio uma força e eu permaneci, aqueles pensamentos simplesmente foram embora. Falei, gente, olha o poder de uma pessoa guiando você e você realmente mudar seus pensamentos. Eu achei fantástico esse momento. Porque o corpo, ele pede para ser guiado pela sua essência. Então, a permanência de uma postura em Hatha Yoga, bom, eu estou falando de Hatha Yoga, porque o Vinyasa Yoga, o Yoga Flow, que hoje em dia está muito na moda, que o pessoal está meio assustado, não, eu não vou fazer isso porque são posturas de Cirque du Soleil. Não é isso, gente. Mas é tudo bonito também, posturas lindas. No Hatha Yoga, outro parênteses, Ha significa sol, masculino, seu lado direito, sua relação com seu pai e com o mundo. Ta, lua, feminino, a sua relação com você, a sua relação com a sua mãe. Então, o que é o Hatha Yoga? É o equilíbrio do feminino e do masculino, segundo chakra, ovários e testículos, certo? Então, aonde é que a gente gera vida? Não é aqui? Não é na região do segundo chakra? Tanto para o homem como para a mulher. Ou seja, o que é o desequilíbrio do sagrado feminino e do sagrado masculino? É quando pensa na balança de 2 pratos. É quando está assim, ó. Quando o feminino e o masculino estão assim, competindo, um tentando dominar o outro. Como é que chama o eixo da balança? Você sabe? Não. Fiel da balança. Seja qual for o peso dos pratos, o eixo fica firme ali. Ele não toma partido nem de um nem do outro. Nem para frente nem para trás. Ele tenta ficar ali firme, igual esse microfone, que eu posso movimentar esse microfone aqui para trás, para baixo, para um lado e para o outro. Mas isso aqui fica firme, para poder dar essa flexibilidade ao microfone. Então, o essencial da permanência na postura é para emocionalmente educar o seu ego. Fisicamente, para ajudar o seu corpo físico a entender que tem que haver um tempo para você estimular a flexibilidade, a elasticidade. Porque o seu corpo passou muito tempo para você virar para o lado direito, você virava o corpo inteiro. Então, você tem que ir com calma, ok. Você não dá conta de virar o pescoço? Eu tenho uma amiga que está assim, ó. Ela não dá conta. Você chama, alguém chamou ela lá atrás, ela vira o corpo todo. Ela não dá conta de passar desse movimento. Então, quando você consegue virar a cabeça, você soltou todas as amarras que você tem aqui. Quanta gente que tem problema na nuca, quanta gente que tem problema na cervical. Olha que interessante. Ombro significa o que fazer. Cotovelo, como fazer. E o pulso é a ação, é o fazer. Quadris, onde ir. Joelhos, como ir. Tornozelos, o ir. Que legal. Estou sempre com dor no meu ombro esquerdo. Como é que você está se cuidando? Que lado esquerdo é você com você. Que peso que você está carregando que não é seu? Quem que você está honrando com esse peso? Como é que vai você e sua mãe? Minha mãe já morreu. Eu falei, não, como é que vai você e sua mãe dentro de você? Se você tem sempre dificuldade de movimentar esse ombro esquerdo. Ou qualquer relação com seu lado materno. Então,
o seu corpo é uma história. Tem até um livro, né, Sol, que fala O Corpo Fala. Isso. Que acho que tem a ver, né, com isso. Sim. Porque quando tudo que acontece no nosso corpo, que reflete no nosso corpo, Sim. é de algo interno. Sim. Né? E eu costumo dizer, o corpo sente, o yoga traduz, a constelação familiar esclarece. Então, você estava falando agora, né? Como que tá a relação com a sua mãe? Então, de forma intuitiva, o yoga ele já traz, né? O conceito ali da constelação, de uma certa forma. E também eu já ouvi na medicina chinesa, né? Os termos de yin e yang, que eu acho que tem a ver também com o sagrado feminino e masculino, Sim, né? Exatamente. Então, tem muita coisa englobada ali dentro do yoga. Tem. É por isso que yoga é união. Porque o yoga... Você veja, numa aula de yoga, eu trago também um pouco do doin, da automassagem chinesa. Ah, mas você está misturando as coisas? Mas são coisas que ajudam você a cuidar do corpo. Porque se você... O que é a doença, né, Camila? Nossa, a doença é uma coisa muito ruim. Vai no hospital, os hospitais hoje estão cheios. Cada esquina você encontra uma farmácia, uma drogaria. Sim. As pessoas estão ligadas na doença. A medicina não é uma medicina para ser... ela cura. Minha visão, tá, Sol? Tá. O que eu enxergo hoje, né? Primeiro, a gente tá, ou principalmente nós aqui, nós estamos num país onde existe uma tal de medicina rentável aí, né? Então, a indústria farmacêutica, eles querem que a gente continue comprando, obviamente. Então, o objetivo deles não é que a gente se cure. Então, o que eu enxergo? Que os tratamentos, né? A medicina, a indústria farmacêutica, o que eles fazem? Eles jogam a sujeira para debaixo do tapete. Sim, exato. E uma hora é óbvio que essa sujeira ela vai sair dali e vai te incomodar de novo. Então, por isso que eu fui em busca, né, desse autoconhecimento, em busca de entender, né, a espiritualidade, porque eu falei, gente, peraí, como é que cura isso? Porque tudo existe cura. Não existe nada nesse mundo que não existe cura. Exato. E vai ter muita gente que vai discordar, óbvio. Exatamente. Porque ainda não tem esse nível de consciência. Então, acho que é isso, né? A medicina hoje, ela não cura. Ela só dá uma disfarçada ali, né? No problema. Eu só discordo de você de uma coisa. Eu não acho que é no Brasil. Eu acho que no mundo inteiro. Mundo. Né? Que no Brasil a gente tem uma situação pior só, né? Domina demais o mundo inteiro, né? É verdade. Você lembra daquele filme O Jardineiro Fiel? Esse nome não me é estranho, mas eu não lembro da história. É uma história verídica, né? De uma pessoa que foi para a África para... cuidar daquelas doenças, cuidar das dificuldades dos africanos e a quantidade de... o poder que a indústria farmacêutica tinha para dominar a medicina. E essa moça começa a denunciar. O que fizeram com ela? Mataram ela. E o marido dela na Inglaterra resolve ir para a África e descobrir. Porque o motorista da médica também foi morto. Disseram que foram mortos porque foi um acidente e que o motorista era... E ela eram amantes. Não, o motorista, inclusive, era homossexual. Só que ele estava vendo e levando para a tribo dele o conhecimento que essa médica estava mostrando. Olha, cuidado. Pois é. Então, o yoga, voltando para o yoga, o yoga é uma maneira de você prevenir. Eu tive um câncer. Graças a Deus que existe a medicina. Graças a Deus que existe a alopatia, senão eu não estaria aqui com você. Mas se eu não cuidar da minha mente, o câncer volta. Volta, exatamente. Se eu não cuidar da mente, uma pessoa que teve gastrite, agora eu tomei uma medicação, fiquei bom. Então, você cuidou do emocional? Por isso que eu falo que, na minha visão, é colocar a poeira embaixo do tapete. Exatamente. Porque você pode até resolver ali, falar, não, agora tá tudo bem. Mas uma hora isso volta. Se realmente não curar, né, na raiz. Por que meu joelho dói? Por exemplo, eu falei da minha mãe, da questão que ela falou que eu teria coisa. Eu tenho umas dorzinhas de vez em quando nos joelhos, principalmente o joelho direito, né? Joelho esquerdo. E quando ele dói, eu paro, olho para ele e falo assim, o que você tá querendo me dizer?
e eu posso parar, observar que tem alguma coisa no emocional que está me segurando. De vez em quando a minha lombar dói. Opa, o que está acontecendo? O corpo é uma enciclopédia. E, Sol, desculpa, né, te cortar de novo, mas quantos anos você tem hoje? 75. 75 anos. E você tá falando, de vez em quando o meu corpo dói e eu entendo que é isso e vou lá e curo. Gente, de verdade, a maioria das pessoas que eu conheço, acima de 60, não tem esse negócio de vez em quando, né? Meu corpo dói o tempo todo, o dia inteiro. Então, assim, olha o nível que você chegou, né? Então, eu admiro demais. E você é o exemplo vivo disso. De que nós temos que cuidar do nosso corpo com mais carinho. Sim. Então, quando você fala assim, né? De vez em quando acontece, eu ainda vou lá e resolvo, entendo, converso com ele. Eu falo, gente, que incrível. Que incrível. Se todas as pessoas tivessem o que você tem, esse nível de consciência, esse cuidado com o seu corpo, imagina que incrível que não seria esse mundo. Quanto tempo mais a gente não viveria? E eu lembro que um dia a gente estava também fazendo, né, uns exercícios lá, umas dinâmicas lá no nosso grupo lá, né, do Movimento Vida Incrível. E você agachou. Você agachou assim tanto e ficou ali paradinha, agachada. Eu falava, gente, eu tenho 33 anos e eu não consigo fazer isso. Eu falo, só com 75, tá lá, agachada, firme e forte, sem sentir dor. Eu falo, não é possível? Então, assim, olha como que não tem nada a ver com o físico. Sim. Tá muito mais aqui, né? Sim. Mas isso tudo que você tá falando foi o yoga que me trouxe. Então, essa consciência incrível. foi o yoga que me trouxe. Incrível. Porque eu não tô te falando que até 40 anos eu fiz 10 cirurgias. Tira a vesícula, tira útero, tira isso, tira aquilo. Até que veio o câncer. E o câncer virou para mim e falou assim, aqui, minha filha, ou você se cura ou você se cura. Olha só. Né? Então, e sempre falam, né, que a gente aprende ou no amor ou na dor. Ou na dor. Então, assim, que você seja hoje o amor na vida das pessoas para que elas não tenham que passar por um câncer para tomar uma decisão de mudar, né? E de se olhar. Aí que vem esse meu trabalho, lá vou eu me adiantando de novo. Não, e você tava falando da constelação também, né, aquela hora. Exato. Ai, gente, é porque é um assunto tão gostoso que a gente vai e volta, e vem e volta. Tá ótimo, tô adorando nossa conversa. Eu também, tô achando ótimo, que você tá deixando a coisa rolar naturalmente. Nós estamos conversando como se tivesse sentado numa mesa gostosa e a gente batendo papo, né? Eu vou voltar, então. Eu estava fazendo a minha prática pessoal, que eu faço todo dia, 5:30 da manhã, porque eu acordo 5 e pouco. E na postura do guerreiro, voltado para o lado esquerdo, eu deixando ali a permanência, eu sentindo o corpo, eu observando o que aquela postura, naquele momento que eu faço tanto, estava me trazendo, naquele momento, naquele dia. Porque cada dia é um dia. O que eu senti ontem não significa que eu vou sentir da mesma forma hoje. Por isso que eu tenho que estar aberta para as experiências da vida. E aí me veio a imagem da minha mãe. E eu espontaneamente disse em voz alta, a sua bênção, minha mãe. E fiz a postura do guerreiro humilde, que você abaixa e leva a testa no joelho e os braços para o alto e para trás. Aí, intencionalmente, eu já fiz a mesma postura do lado direito. Intencionalmente, eu já falei a sua bênção, meu pai. Aí eu parei, Camila. Eu estava no meio da minha prática. Eu parei e falei assim, uai, que foi isso? Doido, que é isso? Como é que eu não percebi até hoje que eu posso unir as duas coisas porque elas já estão unidas? Então, eu trouxe, e não estou dizendo que sou criadora de nada. Porque... É sim, senhora, porque Deus nos fez criadores. Sim, co-criadores, né? E isso só que você teve ali foi uma intuição. E eu falo que a intuição é Deus falando com você. Sim, exato. Né? Então, a partir do momento que você enxergou, é porque você tem que levar isso para mais pessoas, né? Mas é porque eu digo, Camila, que muitas vezes, lá do outro lado do mundo, alguém pode ter tido o mesmo pensamento que eu. Então, assim, nós somos co-criadores, mas lembrando que, de repente, você tá lá em Toronto, por exemplo, agora mesmo nós estávamos falando de Toronto, você em Toronto e eu no Brasil, vamos dizer que nós duas somos duas compositoras. E no mesmo dia,
na mesma época, nós acessamos uma determinada melodia e uma determinada música, não é? Uma música, e nós duas lançamos essa música no mercado. Eu vou acusar você que você é plagiador e vice-versa. Não, então, mas aí porque nós duas acessamos a mesma informação. Isso também, né, tá? Eu entendi muito claramente na física quântica que todas as infinitas possibilidades, elas estão disponíveis para todos. Sim. A qualquer momento você pode acessar, eu posso acessar, e nós podemos acessar simultaneamente de qualquer lugar do mundo. A diferença, a maioria das vezes, é o que você faz com isso. Sim. Porque o acesso está ali. Então, assim, quando eu falo que nós somos criadores, nós criamos porque nós pegamos uma intuição, uma informação e fizemos algo com aquilo. Então, você pode não ser a única, talvez, mas você criou algo. Porque você usou isso. Porque o que a maioria das pessoas fazem, e é triste, lamentável isso, recebe, às vezes, uma intuição maravilhosa e joga fora. Não faz nada com aquilo. Olha o desperdício. Imagina se você não tivesse feito nada com isso. Quanta coisa a gente não teria perdido, né? Volto com o exemplo da Rapunzel. Ah, não, vou ficar aqui tá confortável. Exatamente. Eu não vou descer lá embaixo, porque lá embaixo eu não sei o que vou encontrar. Vou ficar por aqui mesmo. Aí você depende de um príncipe que venha e faça você. Até quando você vai depender do outro para ser feliz? Porque ninguém me faz feliz ou infeliz sem o meu consentimento. Concorda? Com certeza. E assim, o fato de você realmente pegar aquilo e trazer um novo método, né, que você vai explicar agora, isso faz parte da nossa evolução aqui na Terra. Porque se a gente não faz essas mudanças, a gente não evolui. Né? Imagina se todo mundo fosse ficar na zona de conforto. Ninguém ia crescer. Professor Harbans La Roça, indiano, viveu muitos anos no Brasil. Num dos cursos que eu fiz com ele, ele dizia o seguinte: até os 30 anos, erre à vontade. Dos 30 aos 60, você não tem mais o direito de repetir os mesmos erros. E a partir dos 60 anos, você tem a obrigação de compartilhar seu conhecimento. Se você acessou um conhecimento, você tem que passar para frente. E a partir desse dia, eu começo então com essa história do yogando e constelando. Não significa que a minha aula de yoga seja uma aula de constelação. Eu trago dentro das posturas determinados movimentos. Numa postura de torção, por exemplo, que você olha, eu peço você para girar e ficar voltada para o seu lado esquerdo. Eu já falei o que é lado esquerdo, é a sua relação com você mesma, é o seu feminino, é a sua relação com a sua mãe. Olha lá para trás. Que tal você olhar para sua mãe e pedir a bênção para ela? Eu já tive aluno que na mesma hora saiu da postura. E falou assim comigo: eu tive vontade de vomitar, porque eu e minha mãe nunca nos demos bem. Acessou o campo da mãe ali, né? Então você vê que a postura do yoga, onde que levou? Essa pessoa veio fazer uma constelação familiar. Tinha 18 anos que ela não conversava com a mãe. Nossa. No dia seguinte da constelação, a mãe telefonou para ela. Né? É incrível, né? Então estou usando exercícios sistêmicos durante a aula de yoga. Que legal. E trabalho com a constelação familiar. E há pouco tempo eu desenvolvi o trabalho Raízes da Dor, que é um trabalho em grupo onde todos são constelados. Que legal. Todos do grupo são constelados. Então, porque assim, a constelação, né, pra quem não sabe, gente, tem a constelação onde você pode fazer com bonecos, tem a constelação que você pode fazer individual ali, né? E você pode fazer constelação em grupo, que tem muita gente que faz constelação em grupo, mas geralmente uma pessoa é constelada e os demais, eles só fazem parte do campo. E você tá dizendo aqui que essa sua experiência, todos são constelados, todos acessam o seu próprio campo ali. Eu aprendi isso com o Mário Lúcio, esse meu amigo e professor, que ele criou a roda de cura. Antes do Bert Helling morrer, ele apresentou a roda de cura para o Bert Helling. E o Bert Helling disse assim: o ideal é que fosse feito sempre assim. Como é que é essa roda de cura? Que eu coloquei o nome aqui como Raízes da Dor. Um grupo de pessoas onde quem quer trabalhar a prosperidade?
Bom, aí é incrível quando eu falo essa palavra, porque todo mundo levanta a mão. Então, você pega todo o grupo e aquele grupo junto trabalha a prosperidade dentro da constelação familiar. Uhum. Quem quer trabalhar mãe? Quem quer trabalhar pai? E todos são constelados. E aí, nesse feriadão, que vai... Posso falar para aquela câmera, claro. Né? Nesse feriadão, dia 22 de junho, eu estou fazendo um preço super especial para o Raízes da Dor. Para quem não vai viajar. Terminar esse feriadão, dia 22 de junho. É domingo? É domingo. Das 14 às 18 horas. Um preço promocional. R$ 125 somente para cada pessoa que pode fazer uma constelação. Que o preço de uma constelação é sempre de 500 já está incluso o yoga também, né? Já está. Experiência completa. Eu sempre começo o trabalho. Como que você começa um trabalho sem uma descontração do corpo? Bom, eu não consigo começar o dia. Uhum. E eu falo para os meus alunos, jamais se levante sem espreguiçar. Uhum. O espreguiçar é fundamental para você dar conta do seu dia. E jamais durma sem espreguiçar para tirar as tensões do dia. Uhum. Então, vamos exercitar esse corpo um pouco, fazer alguns movimentos para que você possa descontrair, trabalhar um pouco da flexibilidade, porque voltando para o yoga, se o seu corpo está travado, como é que você fica aberta para um novo conhecimento? Ainda mais autoconhecimento, que é uma coisa tão custosa. Uhum. Custoso é uma expressão mineira. Nossa, isso é muito custoso. É uma coisa custosa para as pessoas cuidarem. Porque é muito mais fácil eu cuidar do seu telhado do que consertar o meu, não é não? É, com certeza. Que é o que as pessoas fazem na maior parte do tempo, né? É uma fuga. Uhum. E não tem nenhuma condenação isso. É aquilo que a pessoa dá conta de fazer. É, que aquilo que você julga no outro é o seu próprio reflexo, né? Então, é o espelho. Precisa olhar para isso. E vai ser uma tarde inteira, então, né? É uma tarde inteira. Tá. E onde vai ser, Sol? Lá no Divinas Terapias, no Santa Rosália. Uhum. Onde é a parceria que eu fiz com a Olívia Ribeiro, minha companheira, como também te conheci através do Clube Mia, né? Da Karina. E lá passamos uma tarde onde um grupo até de 10 pessoas, para dar tempo de todo mundo poder trabalhar suas questões, nós podemos fazer um trabalho incrível. Mas primeiro nós vamos descontrair o corpo. E eu ofereço esse trabalho, como eu fazia também em Minas, muitos empresários, algumas empresas costumavam fazer um dia para o funcionário. Então, tinha salão de beleza para as mulheres, tinha barbeiro para os homens, tinha um psicólogo, tinha um palestrante, sempre fazendo alguma coisa. E eu ia com muita frequência, esse dia do funcionário, eu ia para várias empresas em Belo Horizonte, onde 40, 45 minutos você ensina técnicas para as pessoas que ficam o dia inteiro ali diante de um computador ou que ficam numa fábrica de autopeças, por exemplo, montando carros da Fiat. Uma vez eu fui fazer lá, né? Aquele pessoal que pega aquelas peças pesadas, tem as máquinas, mas ainda tem um trabalho eles agem como robôs, né? Infelizmente. Exatamente. Inclusive, eu trouxe uma convidada aqui, que foi a Rosilene, que ela foi afastada, né, do trabalho dela, e ela realmente foi tida ali como incapaz por conta de movimentos repetitivos que ela trabalhou dentro de indústria. E assim, eu falei, gente, as pessoas confundem, né? Nós somos seres humanos, né? Nós temos que cuidar do nosso corpo, nós não somos robôs, né? Então, tudo tem seu limite. Só que, infelizmente, o mercado não tá nem aí pra gente. Quem tem que cuidar do nosso corpo somos nós, né? Cada um tem que se cuidar. E que legal, parabéns pelo seu projeto. E aí eu vou deixar o seu Instagram, tá? Pra quem quiser, e que se quiser deixar um telefone também, pra quem quiser se inscrever, né? E aí você depois só me fala se já preencheram as 10 vagas ou não. Porque, gente, se surgir uma demanda grande aqui, nós vamos ter que fazer outros dias também, tá, Sol? Porque eu achei incrível, já fiquei interessada. Inclusive, no dia 22, de manhã, eu vou estar também com o Movimento A Vida em
incrível com a Giane lá na chácara dela. E a gente geralmente termina até umas 11h30, mais ou menos, no máximo meio-dia. Se você me permitir, vou até estender o convite lá. Claro. Para quem quiser, a gente já sai de lá e já vai para a sua experiência. Eu acho também. ótimo, acho excelente. Tem tudo a ver, né, gente? Eu acho que quem busca realmente autoconhecimento, né? Quem busca ali espiritualidade, entender como que o universo funciona, a pessoa ela tá buscando algo ali interno também, né? E você falou uma coisa que me chamou a atenção. Camila, quando eu falo prosperidade, vem um monte de gente. Só que as pessoas não entenderam ainda que tudo parte delas. Sim. A prosperidade, ela é a consequência, né? Então, não é assim, a Sol vai lá, vai me ensinar como ser próspera. Não. A Sol vai me ensinar como eu me reconectar comigo mesma, como eu me valorizar, como eu resolver os meus BOs com os meus antepassados. E isso tudo vai reverberar na minha prosperidade. Eu outro dia atendi uma pessoa que... Primeiro ela chegou assim, ela falava assim, isso aqui tudo muito bem travado. O ombro estava assim. Nossa. Como é que você vai se abrir para algo que você necessita se você continua travada? Então, primeiro fizemos uns movimentos, tipo movimento mesmo, como se fosse ela levantando da cama. Eu falei, você vai imaginar que você está levantando da cama e espreguiçando, você acordou agora. Aí ela destravou um pouco, mas veja bem, o que ela queria numa constelação? Era uma constelação individual. Ela tem uma empresa e ela trouxe mais 4 microempresas para dentro da empresa dela. Ela foi fazer a constelação querendo que eu dissesse para ela qual que ela dava prioridade. Aí eu falei assim, para que você atraiu tanta coisa assim para você se você não sabe o que fazer com nenhuma delas? Não se trata da empresa, se trata de você. De você. Exatamente. Então, reorganiza a sua cabeça para você ver o que você quer. O que você quer? No final, ela não sabia. Olha só. E a constelação, do mesmo jeito que o yoga, só vai trazer um esclarecimento para você se você realmente estiver aberto para compreender que você, aquela velha frase, é o resultado das suas escolhas. Com certeza. Não tem outro jeito. O destino sou eu que faço. Claro que tem coisas que já estão determinadas. O dia que eu nasci e o dia que eu vou morrer, que eu não tenho ideia. Se bem que eu vou morrer, não. Eu sou contra isso. Eu estou morrendo há 75 anos. Eu não estou ganhando nem um dia mais de vida. E a partir do momento que isso veio para minha cabeça, eu falei, gente, para que eu vou ter medo da morte? Se é só mais um dia. Numa outra dimensão, mas é só mais um dia. Pelo menos para mim, isso faz sentido. Então, não é quando eu vou morrer. Não, há 75 anos eu estou morrendo. Um bebê que nasceu agora tem 1 minuto de vida, ele tem 1 minuto de vida a menos. Mas isso não é caso de desesperar. É caso de falar assim, nossa, eu tenho muitos minutos. Porque a vida continua aqui ou em outro lugar. Para mim, isso faz sentido. Com certeza. Mas assim, eu acredito que nós iremos viver o quanto a gente acreditar que nós vamos viver. Que é aquilo que você falou, né? A questão de acreditar. De acreditar. E eu acredito muito nisso, né? Por isso que eu não tenho medo de viver. Eu falo, gente, vou vivendo a vida, né? Como se não houvesse o amanhã, mas sabendo que o amanhã vai vir, porque eu creio. Então é muito doido isso, né? Mas são decisões, né? E eu acho que a gente tem sim se cuidar, né? Cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, das nossas emoções. Porque é isso que vai fazer com que a gente tenha uma vida plena e que a gente saiba viver e não sobreviver, né? Que é o que a gente estava falando aqui. E pra gente encerrar, eu tenho uma outra questão que eu queria que você falasse aqui, Sol. Porque eu escuto muito isso de pessoas que eu conheço, que eu convido para ir para yoga às vezes comigo e falo assim: não, mas eu tô com dor, não sei na onde, não vou conseguir. Não posso, vai que trava tudo lá. Não. Acha que o yoga pode piorar as coisas, né? Então, o que você diria hoje para a pessoa que talvez tenha amado tudo que a gente falou aqui, mas fala assim, mas acho que na situação que eu tô, não vou conseguir, não vou poder ir. O que você diria para essas pessoas hoje? Olha, eu diria o seguinte, acredita que o medo de você se conhecer é maior do que o desejo de você se curar.
Porque a dor tem utilidade. O corpo doeu, adoeceu, tem algum sintoma, é a maneira que o corpo está encontrando de falar, pelo amor de Deus, observa o que você está fazendo com a gente. Com a gente assim, corpo, mente e alma. O que você está fazendo? Então, é um medo. Só para encerrar, vou contar uma história pequenininha. Claro. Eu tive uma aluna durante uns 5 anos. Excelente, ótimo e tal. De repente, ela some, desaparece. E do lado da minha sala, do Eterno Movimento, isso em Belo Horizonte, uma outra amiga, fisioterapeuta, abriu um espaço de pilates. E, de repente, eu vejo essa pessoa indo todo dia para o pilates. Um dia, meus alunos saindo, ela passando, eu falei, como vai? Abraçamos, como você está? Eu falei, criatura, o que te deu que você abandonou o yoga? Ótimo você fazer pilates aqui com a Rosângela, mas o que te deu? Não, Sol, sabe o que acontece? O yoga estava me mostrando que eu tinha que mudar. Quem tem que mudar é meu marido. Então eu fui para o pilates. Olha Nada só. contra o pilates, viu, gente? Estou falando da cabeça de uma pessoa que, através do yoga, percebeu que ela precisava mudar. Mas ela, como a Rapunzel, não, eu vou continuar no alto da minha torre, porque é mais confortável para mim. Dá muito trabalho a automudança. Nossa, olha só que absurdo, não? É isso. Mas assim, foi legal você ter falado também essa história, porque eu falo que tem gente que fica pensando, mas o que é melhor pra mim? Uma musculação, um pilates, um yoga? Gente, são coisas totalmente diferentes e cada um tem a sua finalidade. Então, assim, entenda de fato aonde que tá a dor maior ali, né? Pra você tomar uma decisão. E assim, uma coisa não substitui a outra, né? Se você tiver condições de fazer tudo em conjunto, melhor ainda, porque você tá cuidando de tudo. Sim. E é o que nem você falou. Eu sou muito fã do yoga porque ele já traz um pouco de tudo ali, né? Ele traz a mente, o espírito, a alma. Então, assim, tudo isso é maravilhoso. E o corpo, ele precisa também estar vinculado com isso. Sim. Eu sempre gosto de falar, né? Que um corpo fraco não sustenta um espírito forte. E se a gente quer evoluir espiritualmente, a gente também tem que saber cuidar disso, né? Então, muito legal. Sol, amei nosso bate-papo. Eu também. Adorei. E assim, o mundo precisa mais de pessoas como você, do seu método. Eu preciso que você fale mais sobre isso, Sol, e não só no podcast, em qualquer lugar que você for. Porque eu falo que nada é por acaso, né? A gente vem para esse mundo para deixar um legado. E você tem algo maravilhoso aí que você precisa deixar para mais pessoas, né? Então, quando você se deparar com um cliente na sua frente, não pense que é só mais um cliente. Pense que é o seu legado sendo deixado ali. Sim. Porque eu tô apaixonada por tudo que a gente conversou aqui. Desejo muito sucesso pra você e conte comigo também pro que você precisar. Muito obrigada. E, gente, depois eu vou deixar então aqui pra vocês, tá? O contato da Sol, o Instagram dela, pra vocês acompanharem, porque realmente é maravilhoso. E não só esse projeto que vai ter agora esse mês, mas a Sol tem vários trabalhos que ela sempre faz e aí vocês vão poder ter a experiência. Eu já tive com a Sol e foi maravilhoso. Já tive mais de uma vez, inclusive. E realmente é algo único que eu nunca vi e com certeza vocês vão amar também. Sol, muito obrigada Eu que agradeço. pela sua participação. Espero também nos vermos em breve. Sim, E quero fazer a sua experiência novamente e vou estar sempre com você. Ainda hoje eu vou te mandar uma aula. Esse final de semana, legal. uma aula gravada. Perfeito. Obrigada, tá bom? Do Yoganda e Costelão. E muito obrigada a todos. Tchau, tchau, gente. Vejo Tchau. vocês no próximo episódio.